Agora tem mais uma notícia, porque em meio ao julgamento de Jair Bolsonaro, os principais aliados do ex-presidente passaram a mobilizar atos em vários pontos do Brasil no dia 7 de setembro. O maior deles deve acontecer na Avenida Paulista, em São Paulo, com a presença de Michele Bolsonaro, governador Tarcísio de Freitas e o prefeito da capital, Ricardo Nunes. Já Carlos e o senador Flávio Bolsonaro devem comandar os atos no Rio de Janeiro. Nicolas Ferreira e Romeu Zema pretendem participar dos protestos em Belo Horizonte e também em São Paulo. Essas manifestações acontecem dias antes do fim do julgamento de Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal e são apontados pela oposição como uma forma de fazer uma pressão pública contra as acusações. Começar essa com o Diego Tavares, as expectativas para os atos do dia 7 de setembro e, naturalmente, uma pressão sobre os integrantes da Suprema Corte Brasileira, naturalmente por conta do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos outros 7 réus. Diego. Cariatos, tem uma coisa que sempre me impressiona em relação ao Brasil, é o timing de algumas coisas, né? O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que sempre adotou a data do 7 de setembro como um feriado para chamar de seu, né? Sempre, independentemente de sua situação política, desde que era presidente do Brasil, tomou o 7 de setembro com uma importância especial. Eu já vista todo o discurso sobre patriotismo, sobre os valores da pátria que Bolsonaro sempre trouxe em suas narrativas. Enfim, o seu julgamento, o julgamento que pode levá-lo à prisão, ser justamente aí dividido ao meio pelo feriado de 7 de setembro é algo muito emblemático. Isso, sem dúvida nenhuma, vai motivar essa militância sempre muito voluntariosa que acompanha o ex-presidente, acompanha o entorno do ex-presidente nessas manifestações, que já é praticamente um padrão, né, um padrão de mobilização do bolsonarismo. Acredito que esse contexto de julgamento, principalmente diante de alguns fatos, como o fato de o presidente não ter ido pessoalmente ao Supremo Tribunal Federal acompanhar a sustentação oral do seu advogado, dos advogados dos demais réus, já visto que isso é um direito também que assistiria a ele, certamente vai fazer com que essa militância, de certa forma, se compadeça da situação de Bolsonaro e, com isso, talvez motive mais pessoas a irem às ruas nesse feriado, né? Possivelmente nós teremos a maior das manifestações desse último ciclo do bolsonarismo, haja vista que as últimas manifestações, e aqui eu vou dispensar as controvérsias sobre o número de pessoas que as frequentam, possivelmente nós teremos uma grande manifestação diante desse contexto que eu expus aqui agora. Tem que aguardar e certamente a nossa cobertura da Jovem Pan News estará lá para deixar a nossa audiência bem informada sobre o que acontecer nesse final de semana. Sem dúvida alguma, manifestações acontecerão em muitas cidades pelo Brasil. Você, Mota, manifestação de 7 de setembro provavelmente vai garantir muitos pleitos ali, muitas discussões em torno das questões que envolvem o julgamento que acontece no Supremo Tribunal Federal e que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse 7 de setembro ganha uma importância maior, um peso diferente com essas manifestações, Mota? Me parece que todos os 7 de setembro, de alguns anos para cá, cada um deles teve um peso especial, uma característica, né? Primeiro, é importante a gente dizer que todo cidadão tem direito de se manifestar. Em uma democracia, em uma república, onde vigora o Estado de Direito, todo cidadão tem direito a dizer o que pensa do Estado e do governo. Todo cidadão tem direito a falar mal dos políticos, principalmente daqueles políticos que fazem por merecer, inclusive também daqueles que, não sendo políticos, agem como tal. Olha, é muita gente. Eu já fui a vários eventos de 7 de setembro, até 2022, foi o último ano que eu fui. A maior manifestação que eu já vi até hoje foi a de 7 de setembro de 2021. Eu já disse isso aqui várias vezes. E aí ontem até uma espectadora nossa me mandou uma mensagem, ela disse: Mota, você está trocando o ano, você está dizendo 2021, mas você quer dizer 2022. Não, eu não me enganei. A maior manifestação que eu já vi aqui no Rio de Janeiro, em Copacabana, foi a de 2021.
foi maior do que a de 2022. E aí outra espectadora me mandou uma mensagem dizendo: Mota, as pessoas estão com medo de ir às ruas. E isso é uma coisa absolutamente inaceitável. Rápida parada, voltaremos em 1 minuto e 20. Com mais análise, mais notícia. Eu conto com você, é bem rápido. Até já.